Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Havendo o coro regimental sob a proteção de Deus, damos início à presente sessão ordinária. Peço ao vereador Ninha Fresneda para que faça a leitura da Bíblia Sagrada. Senhor presidente, pastor Eliezer, senhor secretário, Charles, senhores vereadores, vereadora, telespectadores da TV Câmara, TV do Povo, boa noite. De acordo com o regimento interno desta Casa de Leis, farei uma citação bíblica no livro de Salmos, capítulo 116, versículo 1 e 2. Ama o Senhor, porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Coloca em discussão as atas das sessões camarárias do dia 15/6 de 2020. Não havendo manifestações, retificações ou impugnações, consideramos as mesmas aprovadas. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos expedientes recebidos e diversos. Da Câmara Municipal de Penápolis, ofício solicitando apoio desta casa ao projeto de lei de autoria do deputado estadual Coronel Nishikawa. Da Secretaria Municipal de Relações Institucionais, ofícios informando o atendimento de pedidos de recapeamento de vias formulados pelos vereadores Alexandre Escombate, Thelma Turim, Augusto Fresneda Torres e Gilberto Neves Cruz. Da Comissão de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, da 34ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, ofício solicitando desta casa medidas visando a redução do salário de vereadores pelo prazo da pandemia causada pelo Covid-19. E do Ministério... Questão de ordem, vereador Paulo Henrique Andrade. Eduardo. Oi, Eduardo Akira, perdão. Gostaria que, a pedido do Dr. Tiago, aí, que lesse o ofício na íntegra. Regimental, peço ao secretário que faça a leitura. Comissão de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, 34ª Subseção da OAB Tupã, São Paulo. Ofício 1/2020, ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Tupã, pastor Eliezer. A Comissão de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos da 34ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, sediada nesta cidade de Tupã, reconhece o impacto imediato e significativo nas finanças públicas do município de Tupã, decorrentes da desaceleração brusca das atividades econômicas em nosso município, em especial do setor do comércio, provocadas pela pandemia causada pelo Covid-19. Em meio à crise, o chefe do Poder Executivo Municipal de Tupã editou o decreto de número 8.752, de 22 de abril de 2020, reduzindo pelo período de 60 dias o salário do prefeito em 40% e os salários dos secretários municipais em 20%. Os valores serão, então, destinados ao Fundo Municipal de Saúde para contribuição no combate à Covid-19. Em razão da grave crise de saúde e econômica, a Câmara Municipal de Tupã não deve se furtar à sua responsabilidade com o povo tupaense. Assim, esta Casa Legislativa, através de sua mesa diretora, deve apresentar medidas efetivas para a redução de suas despesas previstas em seu orçamento, em especial a redução do salário dos nobres vereadores pelo prazo de duração da pandemia causada pelo Covid-19. A classe política legislativa da cidade de Tupã, através da Câmara Municipal dos Vereadores, deve se sensibilizar para que se igualar no sacrifício de seus representados, ou seja, o povo tupaense. Sugere respeitosamente essa comissão que os valores sejam destinados ao Fundo Municipal de Saúde dessa cidade de Tupã, São Paulo, sendo ainda sorteada a comissão de parlamentares para acompanhamento dos investimentos e prestação de contas à população tupaense. Certos de vossa atenção, aguardamos retorno. Assina Antônio Roberto Mendes, presidente da 34ª Subseção
Também os advogados Tiago César de Lima Sato e Tiago Freire Maciel. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos expedientes apresentados pelos senhores vereadores. Senhor presidente, ainda do recebimento de diversos, restou ainda do Ministério Público do Estado de São Paulo ofício solicitando inserção de informações no Sisconta eleitoral a teor de candidatos potencialmente inelegíveis. Pelo expediente apresentado pelos senhores vereadores, de autoria do vereador Antônio Alves de Souza Ribeirão, emenda de número 1 ao projeto de emenda à Lei Orgânica número 1/2020, que altera o artigo 1º. Questão de ordem, vereador Paulo Henrique. Não estamos lhe ouvindo, nobre vereador. Agora não? Isso, agora sim. Solicito a possibilidade da leitura da íntegra dessa emenda feita pelo vereador Ribeirão. Regimental, peço ao secretário que faça a leitura da emenda. Emenda de número 1 ao projeto de emenda à Lei Orgânica 1/2020, altera a redação do artigo 1º do projeto de emenda à Lei Orgânica 1/2020. Artigo 1º, o caput do artigo 1º do projeto de emenda à Lei Orgânica número 1/2020 passa a tramitar com a seguinte redação. Artigo 5º. O Poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal da Estância Turística de Tupã, constituída de 9 vereadores, eleitos e investidos na forma da legislação federal para uma legislatura de 4 anos. Justificativa. A presente emenda visa alcançar os anseios da grande maioria dos cidadãos tupaenses que, através das diversas redes ou mídias sociais, de forma recorrente, se manifestam pela diminuição do número de cadeiras na Câmara Municipal de Tupã, podendo assim proporcionar economia aos cofres públicos. Nesse sentido, solicitamos a aprovação da presente propositura pelos nobres pares. Assina o vereador autor Antônio Alves de Souza Ribeirão, vereador Progressistas. Solicito ao secretário que proceda. Os expedientes serão encaminhados a comissões competentes. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos expedientes encaminhados pelo senhor prefeito municipal. Não há expedientes pelo prefeito municipal, senhor presidente. De acordo com o ato da mesa 12, a leitura das indicações será dispensada, sendo as mesmas encaminhadas a autoridades competentes. Dispensada a leitura das indicações, indaga ao secretário se há inscrições para a tribuna livre. Não há inscrições para essa noite, senhor presidente. Solicito ao secretário que proceda à leitura das moções apresentadas pelos senhores vereadores. De autoria do vereador Gilberto Neves Cruz, moção 117/2020, manifesta congratulações ao Frei João por ter se dedicado tantos anos como coordenador do Servida de Tupã e pelos serviços sociais prestados à comunidade. Em discussão, a moção de número 117/2020, de autoria do vereador Gilberto Neves Cruz. Ninguém querendo. Questão de ordem, vereador Meirelles. Pedindo aí ao autor para que eu possa subscrever a moção. Sem problema. Obrigado. Continua em discussão a moção de número 117, de autoria do vereador Gilberto Neves Cruz. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por todos. De iniciativa dos vereadores Charles dos Passos Sanches e Renan Vitor Pontelli, moção 118/2020 manifesta congratulações ao Grupo Força Maior e parceiros na realização da segunda live solidária em prol da Casa Emanuel. Em discussão, a moção de número 118/2020, de autoria dos vereadores Charles dos Passos Sanches e Renan Victor Pontelli. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por todos. Senhor presidente, a moção de número 119/2020 foi arquivada a pedido dos vereadores autores. Na sequência, moção de número 120/2020, de autoria do vereador Gilberto Neves Cruz, manifesta congratulações ao Laboratório Municipal de Tupã
por ser o primeiro laboratório da região em testes de referência do Covid-19. Em discussão, a moção de número 120 de 2020, de autoria do vereador Gilberto Neves Cruz. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por todos. Moção de número 121, 2020, de iniciativa do vereador Renan Vitor Pontelli, manifesta congratulações ao padre Márcio Roberto Rios Martins e todos os participantes da paróquia Nossa Senhora Auxiliadora pela realização da coleta de alimentos não perecíveis para serem doados às famílias carentes no dia de Corpus Christi, bem como a todos os envolvidos das paróquias São Pedro, São Judas Tadeu, São José Operário e São José Operário. Em discussão, a moção de número 121 de 2020, de autoria do vereador Renan Victor Pontelli. Pela discussão, o vereador Meireles. Boa noite, presidente, toda a mesa, nobres pares, toda a população que nos prestigia pela TV Câmara, o nosso boa noite. Essa moção de congratulações do nosso colega Renan, quero, em primeiro lugar, deixar aqui já os parabéns para ele, dessa atitude, aí dando os parabéns a todos os 4 padres da nossa cidade, que seria aí o padre Márcio Rios, né? Também o padre Carlos, o padre Renan, padre Luciano e também o padre Marcelo. Lembrando que foi o dia de Corpus Christi, né? Corpus Christi a gente relembra a última ceia do Senhor, em que o Senhor entrega, celebrando ali a Eucaristia. E a Eucaristia a gente celebra o mistério de Cristo, que quer dizer o sofrimento, a morte, a ressurreição, a ascensão e envio do Espírito Santo. Então, nesse momento, quero deixar aqui, a gente questionava na última sessão o comércio que ia ficar aberto. E graças a Deus, o prefeito, com um decreto, fechou e os cidadãos de Tupã, os paroquianos, pôde participar desse momento importante do translado do Santíssimo Sacramento. Então, quero aqui colocar que é o pão da vida, o pão do céu, o pão da unidade que une aí as 4 paróquias na nossa cidade. E foi um momento muito importante em cada padre no seu setor, passando várias pessoas, colocando ali o seu altar nas ruas, recebendo a bênção. Então foi um momento de bênção para a nossa cidade, um momento muito importante, e também dessa arrecadação de alimentos para que possa direcionar as pessoas mais necessitadas. Então, como é o pão da vida, o pão da unidade, o pão do céu, também com essa bênção que Deus possa dar, como aquela frase do padre Zezinho: Senhor, dai pão a quem tem fome e fome de ti a quem tem pão. E pedindo também autorização para que eu possa subscrever essa moção do Renan. Parabéns. Claro, meu amigo, está aberto. Continua em discussão a moção de número 121, de autoria do vereador Renan Victor Pontelli. Ninguém mais querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por todos. Solicito ao secretário que proceda à leitura das moções de pesar apresentada pelos senhores vereadores. Temos a moção de número 124, 2020, de autoria do vereador Renan Vitor Pontelli, manifesta pesar pelo falecimento da senhora Edith Alves de Oliveira. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Renan Victor Pontelli. Eu gostaria de solicitar um minuto de silêncio à dona Edith Alves de Oliveira, que deixou 7 filhos aqui na nossa cidade: Celso, Alcides, Aniceto, Newton, a Maria Helena, que dá aula na escola municipal, a dona Sônia, o Wilson, da Casa do Músico, também 17 netos, entre eles o Stefano, o Breno, 19 bisnetos e 5 tataranetos. Então, solicito um minuto de silêncio. É regimental, vamos fazer então agora um minuto de silêncio em memória à falecida.
A moção será encaminhada à família enlutada. Dando sequência a essa sessão ordinária, indago ao secretário se há requerimento para deliberação. Não há, senhor presidente. Não havendo requerimentos, passamos para a fase do uso da tribuna pelos vereadores. Com a palavra o vereador Cabo e Pastor Castilho. Vossa Excelência terá até 5 minutos para o uso da palavra. Senhor presidente, demais da mesa, nobres pares, aqueles que nos assistem pela TV Câmara, pela internet, cumprimentamos a todos com a graça e a paz do nosso mestre maior, Jesus Cristo Nazareno, estejam com todos nós. A primor deste, senhor presidente, eu venho parabenizá-lo pelo excelente trabalho que Vossa Excelência vem fazendo aí, como presidente dessa Casa de Leis, firme nas suas conclusões, né? Sábio, inteligente, e a mesa também, primeiro secretário, segundo secretário. Eu venho aqui parabenizá-lo, senhor presidente, porque é sabido que os 2 últimos anos como presidente não é fácil. E o senhor tem conduzido essa casa de leis firme, com um pulso firme. Então eu venho aqui parabenizá-lo a primórdio, Vossa Excelência, que é o presidente dessa casa, e também o primeiro e segundo secretário. Senhor presidente, eu venho aqui falar da minha indicação 188, atendendo as petições, o anseio dos comerciantes ali da rua Aimorés, toda a extensão da rua Aimorés, haja visto que passa por ali caminhões de porcos, de bois, caminhões de cargas vivas, né? Inclusive de madrugada. E ao passar por ali, deixa por cair fezes, urina desses animais. E claro que causa um transtorno enorme, um cheira mal, um odor horrível ali para os comerciantes, para os proprietários de lojas, de comércio ali, bem como os contribuintes, né? Os clientes, os fregueses. Eu venho aqui pedir para o nosso prefeito Caio Aoki, que, diga-se de passagem, vem fazendo um grande trabalho, Valentim Bijeski, né, secretário de Obras, que hoje estivemos juntos por 5 situações, e ele passou a tarde conosco, atendendo às minhas reivindicações, faz um trabalho muito bonito. Então, eu venho aqui, através dessa indicação 188, para que venha efetuar estudos, tipo placas, colocar placas em toda a extensão da rua Aimorés e no centro, para que essas cargas vivas de animais, ou seja, de bois, de porcos, principalmente, que deixem de transitar pela rua Aimorés, pela cidade, pelo nosso comércio, que façam um outro trajeto, inclusive ali pela rua Brasil, pela rua Timborés, né, e deixe de passar pela área central de nosso município, de nosso comércio. Eu tenho a certeza que será feito estudos e eu tenho a certeza que será sanado o problema. Era somente isso, senhor presidente. Muito obrigado e volta a palavra. Com a palavra, o vereador Renan Victor Pontelli. Senhor presidente, secretários, vereadores e a todos que nos assistem através da TV Câmara, boa noite. O motivo de eu vir na tribuna hoje é apenas uma satisfação à população. Algumas verbas que nós pedimos e já estão liberadas aqui na Prefeitura de Tupã. Primeiramente, o CRAS, na Zona Leste, onde vai atender o bairro João Paulo II e o Jamil do Alibe. Lá esse CRAS, onde teremos assistentes sociais e psicólogas, onde eles assistirão as famílias e principalmente as crianças, já que nos bairros existem grande quantidade de crianças, e essas famílias, então, terão todo o apoio e toda a assistência naquele local. É uma verba que nós solicitamos ao deputado federal Mota, e que ele sempre foi atencioso, e durante essa última vinda dele aqui, nós acompanhamos o projeto, ficou muito bonito, e agora já será feita a licitação para que possamos executar o mais rápido possível.
E as outras 2 verbas é no campo da Zona Sul, é uma verba de R$200 mil, onde teremos a reforma do alambrado, gramado, iluminação, do deputado Caio França, o qual o assessor dele aqui em Tupã, o Thiago Santos, também fez um esforço enorme para que possa sair dessa verba. E também do Caio França, R$150 mil, na reforma de equipamentos do laboratório. Será trocado computador, cadeiras, ar-condicionado, equipamentos para melhorar ali o conforto das pessoas que ficam aguardando, uma cobertura onde quando chove, cai ali a chuva, molha as pessoas. Então essa verba aí dos deputados, deputado estadual Caio França, com o qual eu trabalhei, e também do deputado federal Mota, que é o que a gente sempre vem pedindo, que a gente sempre tem um contato, já está na prefeitura, já estão liberados, aguardando apenas licitação. Tenho certeza que vai ajudar muito toda a população aí da nossa cidade. Então era mais uma prestação de conta e dizer que os deputados estão colaborando, estão nos ajudando muito, principalmente nesse tempo de pandemia. Só isso, senhor presidente, muito obrigado. Com a palavra, vereador Eduardo Akira Edamitsu. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, público que acompanha pela TV Câmara. Boa noite. Gostaria de ressaltar que na última quinta-feira foi comemorado os 112 anos da imigração japonesa. Eu gostaria de parabenizar a todos os imigrantes que fizeram a história da colônia japonesa aqui no Brasil, principalmente na nossa cidade, que trouxe, são várias profissões e também a cultura forte aqui no nosso município. Eu gostaria de agradecer e parabenizar a todos os descendentes japoneses pelos 112 anos da imigração japonesa. E também no dia 18 à noite nós tivemos a notícia e a entrega dos 5 respiradores. Nós solicitamos 10 respiradores para o governo do estado de São Paulo e no dia 5, por volta das 19 horas, chegou o caminhão e fortemente escoltado aí com as viaturas da Polícia Militar da rota, escoltando o caminhão, onde acabou se descarregando 5 respiradores na Santa Casa. Então hoje nós tivemos o aumento dos leitos, passamos para 15 leitos específicos da UTI do Covid na Santa Casa para atender a toda a nossa população e também a nossa região. Gostaria de ressaltar o trabalho do prefeito Caio Aoki e também da secretaria, do secretário Malufinho, o Júnior Dourado, o Takahashi e o Clodaldo Passe Filho, e também o secretário Marcos Vignoli, que se empenhou para estar destinando esses respiradores aqui para a Santa Casa de Tupã, e o trabalho também da Célia, a diretora do DRS de Marília. Foi uma somatória de esforços, a Irmandade da Santa Casa, o nosso administrador Laércio Garcia, montou o plano de trabalho para a gente estar sendo beneficiado com esses respiradores. É só, presidente, volta a palavra. A palavra a vereadora doutora Thelma Tulim. Senhor presidente, quero cumprimentar a todos, boa noite a todos que nos assistem, aos meus colegas. Realmente reconhecer o trabalho que está sendo realizado pelo prefeito Caio Aoki, e eu quero ressaltar que esse final de semana, no sábado, ele passou 7 horas, no domingo ele passou 3 horas, rodando a cidade, inclusive passou aqui na frente da minha casa, eu assustei domingo à tardinha, confirmando as ruas que serão recapeadas, o que é que está pior, onde está melhor, quais são as prioridades. Então, é um trabalho muito importante que está sendo realizado e nós precisamos reconhecer. Lembrar também que o laboratório, né, quem fez a moção de congratulações ao laboratório,
meus parabéns, porque realmente foram adquiridos reagentes para 4.000 exames, né, os exames de sangue, os testes de Covid, já foram realizados 300 exames, o resultado disso, essa semana, deve estar sendo divulgado pelo prefeito e pelo secretário de saúde. Foi feito exame para o pessoal da saúde, né, Santa Casa, UPA. Então, quero parabenizar aqui o laboratório, que hoje é considerado padrão ouro, né, investido ali mais de R$300 mil em reagentes, equipamentos. Então, a gente está no caminho certo para combater essa doença tão terrível aí. Quero parabenizar o vereador Renan. Renan, muito obrigada pelo trabalho junto ao deputado Luiz Carlos Mota. Agradecer também ao deputado Luiz Carlos Mota pelo recurso que está vindo para a construção do Centro de Referência de Assistência Social na região leste. Eu estava ainda na secretaria, quando estávamos trabalhando, tinha promessa de muitos deputados, mas poucos conseguiram o que o deputado Luiz Carlos Mota conseguiu. Não é apenas a construção de um prédio, mas é um equipamento público que vai colocar em prática políticas públicas para a população mais vulnerável, para aqueles que mais necessitam. Hoje nós temos 2 CRAS, um na Zona Sul e um na Zona Leste, mas a região leste cresceu demais e o CRAS da região leste não dá conta de atender todas aquelas famílias, então algumas situações escapam ao controle e ao auxílio que aquelas pessoas necessitam. Lembrar também que hoje os 2 CRAS são cofinanciados pelo governo federal, um CRAS é financiado pelo governo federal e com o recurso desse CRAS se atende 2. A partir do momento em que nós tivermos os 3 CRAS funcionando, provavelmente teremos o cofinanciamento pelo governo federal de 2 CRAS. Então, serão mais recursos, mais equipamentos, mais profissionais para atender as pessoas que necessitam. Gostaria também, senhor presidente, de dizer que fiz uma solicitação à CDHU para que pudesse fazer da mesma forma como que a Caixa Federal fez, né, com os mutuários do Minha Casa Minha Vida e outros financiamentos, de suspender a cobrança da prestação das casas lá da CDHU, da mesma forma como a Caixa Federal fez. Recebi a resposta essa semana e eles entendem as dificuldades, mas não podem indiscriminadamente suspender todas as prestações, mas se colocaram à disposição para que todos os que tenham dificuldade, que perderam o emprego, que teve sua renda diminuída, que procurem a CDHU, que serão realizadas negociações para diminuir, para facilitar o pagamento e que não serão despejados e que os processos não andarão, mas que todos que precisam possam renegociar sua dívida com a CDHU. Acho que isso é muito importante nesse momento, para trazer um pouco de tranquilidade para os mutuários da CDHU. Eram essas as minhas considerações, senhor presidente. Eu volto na explicação pessoal. Muito obrigada pelo tempo. Com a palavra, vereador Meirelles. Boa noite, presidente. A todos que nos acompanham ainda pela TV Câmara, o nosso boa noite. Eu venho aqui comentar sobre a minha indicação 192. A doutora Thelma comentou muito bem, falando que o governo do estado enviou aqui para o município testes para que possa fazer, detectar presença do coronavírus no sistema imunológico dos funcionários na área de saúde. A gente sabe muito bem que o pessoal da área de saúde está aí na linha de frente do combate, né, dessa pandemia, mas quero aqui agradecer
a ideia do doutor Arthur Pereira da Silva, o nosso chefe do Instituto Criminalística, que, comentando, tomando ali um cafezinho, passou essa ideia. E aí agradeço aqui todo cidadão que a gente anda na rua e passa a ideia para o vereador. Então agradeço aqui o doutor Arthur Pereira da Silva, o nosso chefe do Instituto Criminalística, que deu essa ideia. Ô Meirelles, faz uma indicação pedindo aí para que possa se estender aos policiais militares, civis, técnicos científicos e também a guarda municipal. Porque a gente sabe também que os policiais estão também na frente aí todo dia em contato com o cidadão e muitas vezes não sabe se esse cidadão está contaminado ou não, ou ele pode estar e não sabe e pode estar transmitindo. Então, cada policial, talvez se estar contaminado, ele pode se afastar por um tempo e quem vai perder é só a sociedade. Então, quero aqui chamar a atenção, agradecer aí ao pedido, ao Caio, nosso prefeito, também ao secretário da Saúde, doutor Miguel Anjo de Marques, que vai olhar com carinho para que a gente possa se estender esse teste, não só ao pessoal, você que não dá para fazer para toda a população, está fazendo para o pessoal da saúde, interessante. Vamos também fazer para os policiais, polícia militar, polícia civil, técnico científica e também a guarda municipal. Isso é uma proteção aos nossos policiais que dão a vida pelo nosso município. Deus abençoe a todos. Com a palavra, a coordenadora da TV Câmara, Ribeirão. Senhor presidente, senhores vereadores, população que nos assiste, nosso muito boa noite. Senhor presidente, eu gostaria nesse momento de pedir à população tupanense, até para dar uma satisfação. Estou no meu 7º mandato e durante esses mandatos, com exceção do primeiro, toda véspera de eleição surge os polêmicos projetos para reduzir salário, para reduzir vereador, e sempre, coincidentemente, é feito no ano eleitoral. Isso, eu imagino, que é uma forma de dizer para a população que economizar. Eu sempre fico na discussão, porque eu sempre vejo que o vereador, quando ele é candidato, ou candidato a vereador, ele tem que ter uma proposta de trabalho, não uma proposta de reduzir aqui ou reduzir ali. Mas eu quero aqui lembrar que grande parte dos candidatos e alguns até eleitos, as propostas sempre é: olha, eu não vou receber salário, eu vou reduzir o salário, eu vou reduzir o número de vereador, e conta essa história toda para o eleitor, que está nos assistindo agora e sabe que o que eu estou dizendo é verdade. Só que o que acontece posteriormente a isso? Aquele que dizia que ia devolver dinheiro, nada devolve. E não é de hoje, faz anos que acontece isso. Teve gente que assinou no cartório que não ia ter salário e não devolveu. É uma história antiga. Eu me sinto, como eleitor também que sou, uma forma de enganar. Está enganando o povo, não é possível. Aqueles que dizem que quer reduzir vereador, faz campanha prometendo isso, fica 3 anos trabalhando, quando é no 4º ano eleitoral, faz uma proposta para reduzir vereador. Aí a população fica: nossa, somos a favor, vamos diminuir, porque só se fala em economia. Aqui nesses projetos não se fala em produtividade, não se fala em realização. São projetos, eu fico imaginando, se o empregado pede para reduzir horário, se o empregado pede para reduzir salário, se o empregado pede para reduzir número de trabalhador, ele normalmente é demitido de uma empresa. Mas, como isso é uma coisa que é rotineira em todo o período eleitoral, então, de tanto ouvir essas balelas, eu resolvi, assim como fiz há 4 anos atrás, eu fiz uma emenda para reduzir vereador, numa emenda juntamente com o vereador Danilo. Eu acho que está na hora dessa Câmara, ou parar com esse discurso, ou vamos resolver para sempre. Eu fiz uma emenda nesse momento, que há um projeto de 4 vereadores pedindo para reduzir para 11. E a justificativa
é que vai economizar. Eu quero dizer para a população que em Tupã, de acordo com a Constituição brasileira, o máximo é 15 e o mínimo é 9. Se alguém pensou que é só reduzir vereador e reduzir despesa que vai economizar, então não poderia ser outro número a não ser 9. Ou fica com 15, pensando na representação do povo, que haja mais participação de todo mundo, ou reduz, se o discurso é economizar, como foi justificado, e a minha emenda também diz a mesma coisa, eu propus reduzir para 9, por duas razões. Primeiro, para nunca mais ter essa discussão na Câmara de Tupã. Para aqueles que sempre usam o período eleitoral para fazer demagogia, não vai poder mais fazer, porque não pode reduzir para 7, não pode reduzir para 6, o menor número é 9. Portanto, a minha proposta é reduzir para 9, principalmente para esse não ser o principal discurso e nem a principal bandeira de eleição no período eleitoral. Porque é muito cômodo jogar para a plateia, o difícil é fazer. Eu fiz a proposta de 9 vereadores, vou votar favorável, peço o voto favorável para todo mundo. Da última vez, nós tentamos reduzir num projeto de abaixo-assinado de 3.400. Senhor presidente, como sou líder, e no seu ato número 8, o senhor não regulamentou o tempo extra do líder. Eu gostaria de falar mais 5 minutos como líder, porque lá não regulamenta, só fala de vereador. Então, já consulto a Vossa Excelência se eu posso continuar. Eu consulto aos líderes, ao Mauri, Paulo Henrique, Eduardo Aquino da Mitsu, se concorda com que nós voltemos aí a ceder o tempo, tanto aos líderes como aos vereadores também de bancada. Eu, por mim, pastor, questão de ordem, para mim é mais do que importante essa volta desse tempo para que a gente possa se expressar melhor. Meu voto é favorável. Concordo. De acordo, senhor presidente. Então, a partir de agora, nós retomamos 5 minutos a mais para o vereador. Então, dessa forma, eu já requeiro, baseado na votação das lideranças, que já seja a base para todas as sessões, enquanto for virtual. Quem for líder pode usar um tempo a mais, então eu usarei mais 5 minutos. Então, senhor presidente, conforme eu disse, senhor, durante 7 mandatos que eu fiquei na Câmara, exceto o primeiro, todos eles teve essa discussão. E pior, não passa. Por quê? Porque vem a população e diz, não, mas tendo mais vereador, tem mais participação popular. Olha, mas se economizar, que nem foi proposto aí, 4 vereadores, vai economizar 4 salários e mais 4 salários de assessor. E a produtividade? Aonde que fica? E o resultado da prática do resultado das emendas hoje, porque o Estado tem emenda parlamentar individual, o governo federal tem emenda individual, o governo federal tem emendas coletivas da bancada paulista, e os projetos que você pode buscar dentro dos ministérios, esse seria o discurso que a nossa Câmara deveria estar fazendo. Olha, vamos fazer um balanço de quem trabalhou, quem não trabalhou, quem deu resultado, quem não deu. Agora, sempre a mesma discussão que vem, e eu realmente fico chateado de como o vereador, após no 3º ano e meio de mandato, está propondo reduzir o número de vereador, sendo que eu poderia ter feito isso no primeiro dia de mandato. Então, esse tipo de proposta, ela é muito boa. Às vezes, o cidadão que escuta, ele acha que aquilo é bom, mas, na verdade, na prática, nós aqui sabemos que dentro do parlamento é preciso ter mais cabeças, é preciso ter mais gente representada e é preciso que haja mais segmentos da sociedade representados dentro da Câmara Municipal. Então, eu estou propondo aqui 9 vereadores, porque se nós conseguirmos baixar para 9, daqui para frente não haverá mais essa discussão. É uma discussão que vai terminar, porque isso parece uma novela. Chegou na véspera da eleição, tem um projeto para reduzir o número de cadeiras de vereadores, quando, na verdade, nós estamos discutindo as cadeiras para o futuro mandato. Então, veja bem a situação. Eu, pessoalmente, nunca usei isso em campanha, nunca disse que não receberia salário, nunca disse que ia reduzir cadeira, porque eu entrei na Câmara para dar resultado. E os resultados que eu faço como vereador são visíveis e palpáveis. Por exemplo, no ano de 2020, eu consegui 1.151 emendas de diversos deputados. Eu trabalhei e consegui trazer um pouco a tempo para Tupã. Eu trabalhei juntamente com o prefeito Manuel Gaspar e trouxemos para cá
com a ajuda do Arlindo Chinaga, do Instituto Federal. Então, a maior empresa da cidade fui eu que trabalhei e trouxe para Tupã. Então, esse resultado, a população de Tupã reconhece, porque me elegeram sucessivamente todas as vezes que fui candidato. Então, ela reconhece quem trabalha. Eu acho que esse discurso tem que acabar na Câmara. E, para acabar, tem que aprovar a emenda de 9 vereadores, porque esse é o menor número possível de qualquer município. Por exemplo, o município de Arco-Íris tem 2.000 e poucos habitantes, nós tem 9 vereadores, porque a Constituição diz que o mínimo é 9. Então, nós acabaremos, se nós aprovarmos os 9, com essa discussão pelo resto da vida. Aí nós, vereadores, vamos trabalhar fazendo um discurso de realização, fazendo um discurso daquilo que nós trouxemos de bom para a população, fazendo um discurso daquilo que nós criamos de lei, que é em benefício da população. Aí sim nós estaríamos sendo úteis. Porque se nós, vereadores, achamos que estamos dando um prejuízo para a Câmara, é vergonhoso para nós. Eu não me sinto dessa forma. Eu me sinto como uma pessoa que dá lucro para a minha cidade. Acabei de dizer, só no ano de 2020 chegou aos cofres do município 1.151.000. Quanto o vereador ganha em 4 anos? 250 mil. Quer dizer, só no ano, quer dizer, em 6 vezes do ano, nós fizemos um resultado quase 5 vezes maior do que aquilo que eu recebi. E essa matemática, a população entende, sabe por quê? Quando você vai pedir voto, ela fala assim, mas o que você fez? A população quer saber o que é que você fez, o que é que você trouxe de resultado para a população. Essa discussão é saudável. Estranho também as lojas maçônicas, que fez o protocolo com 3.400 assinaturas, para baixar para 9 na última legislatura, agora está apoiando 11. O que será que mudou? Mudou porque tem alguns vereadores que são maçons e fez esse compromisso? Então nós devíamos discutir, assim como discutir as lojas maçons, quantas pessoas são associadas. Nós tínhamos que discutir o parlamento produtivo, o parlamento que dá resultado, o parlamento que a Câmara fala assim, o povo diz, a nossa Câmara traz resultados positivos para nós. Esse é o nosso objetivo. Mas, de qualquer forma, a gente entende as propostas, porém, que ela seja justa e correta. Se nós podemos reduzir para 9, por que para 11? 11 é mais caro. Se o discurso que está no projeto assinado é economizar é ter um mínimo, como na casa da gente. Quando você tem pouco dinheiro, se gasta com o mínimo. Não é o caso da Câmara, que tem que dar resultado. Então, minha proposta é 9, voto dos 9, peço voto para os 9, para que essa discussão não volte a acontecer na Câmara, porque é vergonhoso nós ficarmos discutindo isso, quando podemos trazer resultados práticos para a população. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, na minha pessoa. Quero cumprimentar o nosso primeiro secretário, vereador Charles dos Passos Sanches, nosso segundo secretário, Minha Fresneda, cumprimentar todos os nobres pares, vereadora Thelma Tulim, agradecer meu nobre par, vereador Pastor e Cabo Castilho, pelas palavras de elogios aos trabalhos dessa mesa, e agradecemos a colaboração, o apoio, os conselhos de cada um dos nossos pares, sempre unidos com a mesa, dando sugestões. Então o trabalho tem sido mais fácil com a participação de todos vocês. Ribeirão, falando de trabalho, como você acabou de dizer, de resultados, eu gostaria de falar do prolongamento da rua José de Michele Filho, que começou a abertura dessa rua hoje. Um trabalho que nós começamos junto ao deputado Carlos César, conseguimos uma emenda parlamentar de R$200 mil, e agora esta rua vai ser aberta, né? Essa rua, interligando a incubadora de empresas, dando acessibilidade à escola José Mares, ao supermercado ali Seco, a praça que nós temos na Zona Leste, interligando as Coabs. Então, realmente é uma rua, essa rua José Michele Filho, ela chegava numa propriedade e parava ali. Agora essa rua ela vai ser aberta e vai interligar a incubadora de empresa, vai interligar lá, dando acesso à Coab,
né, o João Paulo II, Jamildo Alibe, Jardim Unesp, facilitando ali o tráfego de veículos, enfim. Esse é um trabalho da Câmara Municipal, um trabalho conquistado por um vereador, junto ao seu deputado, indo na cidade de São Paulo, Assembleia Legislativa, levando requerimento, mostrando a necessidade, e o trabalho está sendo executado já essa semana. Então, eu queria agradecer ao deputado Carlos César, nosso deputado estadual, por enviar essa emenda, que já foi feita a licitação e o trabalho já está sendo executado. Agradecer aí o prefeito municipal, Caio Aoki, também agradecer o nosso secretário, o Valentim Vigeski, que fez o projeto, que se empenhou e realmente está dando seguimento para que esta obra seja concluída e os munícipes ali da Zona Leste possam ter mais facilidade, ao invés de dar a volta, já vai seguir direto nessa rua, facilitando aí, economizando combustível e facilitando a vida dos nossos munícipes ali na Zona Leste. Então eu quero deixar aí registrado nesta casa um trabalho de um vereador, como de vários vereadores que nós temos nesta casa, que tem feito um trabalho trazendo emenda para a Câmara Municipal. A minha preocupação da diminuição de vereadores é que, se aprovar para 9 vereadores, nós teríamos 6 vereadores a menos, trazendo emendas parlamentares para a cidade de Tupã. A representatividade é importante, a economia é importante. Eu acho que essa discussão precisa ser feita nessa casa, mas nós precisamos analisar certinho, como você, Ribeirão, acabou de falar, o trabalho dos vereadores. Às vezes nós estamos visando uma economia e estamos esquecendo do trabalho. Infelizmente, para muitos vereadores não fazem nada, mas infelizmente também as pessoas não acompanham o trabalho de cada vereador. Aquilo que ele conquista, aquilo que ele representa, aquilo que ele consegue fazer, aquilo que ele consegue trazer de verba para a cidade. Então, eu acho que essa discussão precisa ser feita e que nós possamos chegar realmente a um denominador comum, aquilo que é melhor para a nossa cidade. Essas são as minhas palavras, e eu quero agora passar a palavra, então, para o vereador Paulo Henrique Andrade. Olá, presidente, primeiro secretário. Peço que feche o microfone das outras pessoas para a gente poder falar aqui. Presidente, antes de mais nada, queria aqui ressaltar uma reunião que fizemos eu, Valdir e Valentim para tratar da emenda do Vinícius Poit de R$1 milhão para a construção do centro de segundo turno ali no Jamildo Alibe, do João Paulo II, ao lado da escola Tiago Leandro. Nós estamos falando que serão feitas ali 4 salas para atender a parte de dança, música, teatro e esportes. Nós vamos também ter um refeitório, 2 salas administrativas e o principal, que eu acho que é isso que é o que mais me dá alegria de fazer parte da política, é que conseguimos, através de uma parceria tanto do Poit, de enviar esse R$1 milhão para fazer a construção disso, uma contrapartida do Caio Aoki de fazer uma piscina de 25 metros aquecida para aquela região. Nós estamos falando de atender 700 crianças. Acho que isso que tem que ficar ressaltado, presidente e demais vereadores, que é trabalhar em intuito da população e de que mais precisa, de maior vulnerabilidade que fica ali na Zona Leste. Isso é trabalho, isso é resultado. E resultado também de 256 mil que o Poit mandou. Mas eu entendo que as emendas, presidente, são coisas que são atribuições até mesmo do próprio vereador, mas a fiscalização é uma delas. Mas imagina também que na outra ponta há uma população que nos cobra para realmente ter uma redução. Eu mesmo já tive várias conversas com o próprio vereador Ribeirão, que sempre me dizia que era no último ano que a gente trataria esse assunto. E foi no último ano que a gente conseguiu as 5 assinaturas para colocar esse projeto na casa, esse projeto que foi já lido, e o próprio vereador Ribeirão fez uma emenda nele, reduzindo para 9. Acho, Ribeirão, que parabenizo a sua atitude. Acho que realmente é importante a gente discutir
essa questão do que a população quer, não aquilo que nós queremos como vereadores, porque como somos eleitos, é para representar a população. Então, parabenizo você por ter feito essa emenda. Eu, particularmente, voto pela redução de 9 vereadores. Vou conversar com a minha bancada, com os demais vereadores da minha bancada, para ver se a gente pode fechar questão e todos os vereadores contribuírem para que a gente possa ter essa redução de fato. Não acho que a maçonaria apoiou a questão de 11 ou 9, porque ela sempre quis 9, mas, porém, nós só tínhamos assinatura para 11, para protocolar o projeto para 11. Acho que agora todos os vereadores, todos os líderes, tenham que conversar com os seus vereadores, com os seus liderados, e ver de que forma que a gente pode fazer isso. Uma, porque o prazo é curto, e nós não podemos nos dar ao luxo de colocar muitas coisas aqui e deixar de discutir o principal, e perder o prazo e fazer a redução, ainda para o próximo mandato. Porque aí fazendo, vai evitar realmente essa cobrança de todo ano, todo vereador que entra novo, pedindo sempre para reduzir, pedindo sempre para fazer uma Câmara mais enxuta, e cobrar sim, que esses vereadores que fiquem, que tenham eficiência, que fiscalizem, mas que também busquem as emendas tão importantes para o nosso investimento. Parabenizo o vereador Ribeirão e peço para que também, através da sua bancada, consiga os votos, né? Para que a gente não fique só, mais uma vez, na teoria, mas que de fato a gente faça a redução dos vereadores. Mais uma vez, agradeço ao Caio Aoki pela questão de ter dado a contrapartida para fazer essa piscina semi-oficial de 25 metros, térmica, que nós só temos aqui no nosso Instituto Federal, e, mais uma vez, deixando claro que o vereador tem que fiscalizar, mas também tem que fazer aquilo que a população pede. E se a população pede a redução para 9, não é porque Arco-Íris tem 9 ou outras cidades tem 9. É porque realmente a nossa cidade precisa dar o recado de ter uma Câmara enxuta, mais produtiva, eficiente, que é isso que faz a diferença. Não é a quantidade, mas é a qualidade. Volta a palavra, presidente. Com a palavra, vereador doutor Amaury Mortágua. Seu microfone está... Ok. Aqui está liberado, é aí que não estava liberado. Está ok. ouvindo? Sim, sim. Estou sendo ouvido? Muito bom, então. Senhores parlamentares, eu queria aproveitar a sessão de hoje para dizer que no último dia 20 de junho comemora-se o Dia Nacional do Advogado Trabalhista. É, sem dúvida alguma, uma categoria que trabalha diariamente com o direito social. Aqui no Brasil se chama direito trabalhista, em outros países tem outras denominações, mas, acima de tudo, é a relação social das pessoas. E eu queria registrar aqui nos anais da Câmara Municipal de Tupã uma manifestação que nós vimos junto à OAB, a área trabalhista da OAB, que eu achei muito interessante, que fala bastante da vida dos advogados trabalhistas, e eu queria registrar aqui como homenagem, inclusive, aos advogados trabalhistas da nossa cidade. E diz lá, o texto que foi divulgado pelas redes sociais, o seguinte: a vida me deu trabalho e direito, e eu fiz do direito do trabalho a minha vida. Então essa é uma homenagem que nós queremos fazer a todos os advogados trabalhistas que, sem dúvida alguma, nos últimos tempos desempenham um papel fundamental na conciliação. Nós vivemos durante muito tempo um período de conflitos nessa área, e foi graças à atuação dos advogados trabalhistas que nós conseguimos passar a viver de conflito para a área de negociação e de conciliação, que é o que a gente tem mais hoje, graças ao trabalho desses advogados. Um segundo assunto, senhor presidente e nobres parlamentares, é que
eu gostaria de solicitar a todos os vereadores que tiverem condições que nós nos atentássemos para uma questão muito importante, principalmente para o município de Tupã, com relação a essa questão da pandemia. Todos nós sabemos que a maior geração de emprego nos municípios como Tupã, mas não só aqui, no país inteiro, ela é feita através das pequenas e microempresas. E hoje também a renda, muito da renda é através do microempreendedor. E nós estamos tendo um problema no país, e eu já acionei, o deputado Luiz Carlos Mota já está empenhado nisso, inclusive ele já se reuniu com o presidente do BNDES, já se reuniu com o presidente da Caixa Econômica Federal, já se reuniu com o ministro Paulo Guedes, enfim, junto com comissões, para que a gente pudesse, de alguma maneira, fazer algum tipo de trabalho junto a todo o Congresso Nacional, para que houvesse crédito, chegasse o crédito às pequenas e médias empresas e ao microempreendedor individual, porque nós tivemos uma transferência de recursos que foi feita pelo governo federal para os bancos, e nós estamos vendo todos aqueles que têm amigos, microempreendedores de pequenas e médias empresas, a dificuldade que está sendo para esse crédito chegar até essas empresas, que daqui para frente, daqui a pouco, não terão recursos sequer para honrar a sua folha de pagamento. E muitos desses bancos, para fazer chegar até as microempresas, estão criando uma burocracia que não deveria existir, e em algumas situações estão até solicitando algum tipo de aplicação no próprio banco, algum tipo de contrapartida do empresário para com o sistema bancário para poder chegar. Então, nós estamos vendo, e infelizmente o ministro Paulo Guedes deu uma entrevista infeliz, dizendo que melhor para o governo é financiar as grandes empresas do que ficar perdendo tempo com pequenas e microempresas. Eu acho que é infeliz essa assertiva que ele falou, e solicito o empenho, eu sei, de todos os vereadores aqui, sem dúvida alguma, o compromisso que tem com pequenos e médios empresários, mas que a gente transforme isso numa força política para, de fato, o acesso a esse recurso ser fácil para essas pequenas e médias empresas, que são as que mais empregam em toda a nossa região. Era isso, senhor presidente. A palavra, primeiro secretário, Charles Espaço Sanches. Senhor presidente, nobres pares, vereadora, a população que nos acompanha pela internet, também pela TV Câmara, nosso boa noite. Senhor presidente, eu venho essa noite apenas para fazer um esclarecimento à população, em virtude da matéria veiculada semana passada sobre as contas aprovadas da Prefeitura dos anos de 2017 e 2018, né? Inclusive, fomos até, enfim, falaram que teve golpe aqui nesta casa, e só para esclarecer a população, para que isso não fique pairando como uma dúvida, eu queria ler, senhor presidente, a matéria. Ao analisar as contas, os técnicos do Tribunal de Contas destacaram, em especial, o empenho da gestão do prefeito Cassado no pagamento de dívidas de curto prazo e na redução expressiva das dívidas de longo prazo. Fatos que denotam a realização de uma administração correta, transparente, equilibrada, eficiente e responsável. Eu, de fato, senhor presidente, peguei os dois pareceres do Tribunal de Contas, eu procurei esse apontamento do Tribunal de Contas, né, dos desembargadores, e não encontrei esse apontamento, esse destaque em relação ao empenho da administração. Mas eu encontrei outro, senhor presidente. Eu estou aqui com um parecer prévio desfavorável do parecer do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, que apontou, deu um parecer desfavorável, em especial pelos seguintes motivos. Eu vou tentar lê-los rapidamente. Graves deficiências no eixo do planejamento, comprometendo o cumprimento das metas propostas da Agenda 2030 da ONU.
revelando forte descompasso entre as fases de planejamento e a execução do orçamento. Contabilização inadequada de valores referentes à terceirização de mão de obra, infringência da vedação prevista na lei fiscal, com a criação de cargos públicos, ineficiente gestão da rede pública municipal de ensino, oferta irregular de serviço público de saúde local. E ainda pedindo para que a gestão aprimorasse os seguintes pontos. Entre outros, eu vou ler alguns. Garanta a adequada contabilização de saldo de precatórios a pagar. Atente ao limite de despesa com pessoal disposto na lei de responsabilidade fiscal. Adote providências quanto à revisão do seu quadro de pessoal, principalmente no que toca aos cargos comissionados. Aprimore o controle de horas extras efetivamente prestadas pelos servidores. Cesse o pagamento de horas extras a servidores de ocupante de função de confiança. Regularize a situação de servidores que estão prestando serviço em outros órgãos. Aprimore o seu sistema de cobrança de dívida ativa. Corrija os apontamentos realizados pela fiscalização que apontou o atraso das obras municipais. Faça cumprir a lei de acesso à informação, aqui, ó, dando a lei de transparência fiscal. E opina, sim, senhor presidente, pela instrução de autos apartados para julgar todas essas coisas, inclusive aquisição sem licitação. Receitas de sucumbências pertencentes à prefeitura paga diretamente a procuradores. Esse foi o parecer do Ministério Público e do Tribunal de Contas. E aí o Tribunal de Contas, em seu parecer, disse o seguinte: parecer prévio é favorável, mas determinou que a prefeitura atendesse todas essas irregularidades, supostas irregularidades cometidas na administração. Então, senhor presidente, o Tribunal de Contas, ele julga as contas do município, o que é pago e o que é gasto. E isso foi feito. Por quê? Porque pouco foi feito, ou seja, pouco foi gasto. O que foi pago foi das dívidas anteriores. Então, a gente só erra quando faz. Quando deixa de fazer, não erra. E mesmo assim, tinha muitas inconsistências na administração nos anos de 2017 e 2018. Estou fazendo esses comentários, senhor presidente, porque nós fomos acusados de planejar um golpe, e isso nunca existiu. O que foi feito foi uma representação de um cidadão, formalmente constituído, foi feito, foi legal, tanto é que então, quem se sentiu lesado, o ex-prefeito, entrou com ações sucessivas na justiça, perdeu todas elas, e aí nós fomos acusados de golpe. Eu não poderia ficar quieto, sabendo que os pareceres, tanto do Ministério Público e do Tribunal de Contas e o parecer do Tribunal de Contas, foram previamente desfavoráveis, com muitos apontamentos, que inclusive tem muitos ainda que estão pendurados, ou seja, que o próximo prefeito é que vai ter que dar conta de arrumar, que é o que está acontecendo com o prefeito Caio. Então, senhor presidente, só para não ficar na população essa falsa impressão de que nós planejamos um golpe, fizemos algo por cima da lei e que o Tribunal de Contas decidiu que estava tudo certinho e nós estamos errados. Então, isso nunca aconteceu, senhor presidente. Mais uma vez, o Tribunal de Contas aprovou, mas com muitas ressalvas. Cabe agora ao CAI resolver todos esses problemas. Era só, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Luiz Alves. Senhor presidente, nobres pares, público que nos acompanha pela TV Câmara e pela internet, redes sociais, o meu boa noite. Senhor presidente, quero cumprimentar a coragem, a ousadia, vamos dizer assim, positiva do vereador Ribeirão ao propor a emenda à Lei Orgânica 01/2020 para a diminuição de 9 vereadores. O nobre vereador Paulo Henrique havia, junto com outros 4 vereadores, protocolado um pedido de 11 vereadores, isso para a próxima legislatura, 2021 a 2024. E o que pode acontecer se tivermos 9 vereadores? Podemos ter 9 super vereadores. Super vereadores, a maioria, 6, podem caçar o prefeito a qualquer momento, desde que o prefeito não cumpra a legislação. 6 vereadores também pode fechar com o prefeito e fazer aquela política velha, né, de
fazer as coisas acontecerem ao bel prazer. 6 vereadores pode ter melhor salário, subsídio, né, como é dito, pode ter férias, pode ter 13º, pode ter verbas de gabinete, pode ter carro para trabalhar, pode ter aumento de assessoria. Afinal de contas, 9 vereadores para trabalhar, para atender a cidade. E aí eu fico vendo certos aprendizes de política, amadores, que quando estão em campanha, eles fazem, em vez de fazer as propostas de políticas públicas, desenvolvimento de emprego e renda, infraestrutura, saúde, educação, eles fazem conchavos, acordos, com quem não tem compromisso com políticas públicas em favor da sociedade, ou seja, aqueles acordinhos em pré-campanhas para atender. Olha, se eu for eleito, eu vou trabalhar para ajudar o seu segmento. Quando, na verdade, o candidato ele tem que fazer um trabalho para atender a todos, a cidade. É isso que a maioria aqui faz. Então, é próprio de candidatos que não têm proposta, né, se propor a servir alguém, servir determinado setor. Então, a política não tem lugar para amador e muito menos para aprendiz. E nós vimos aqui na Câmara, na tribuna da Câmara, sobretudo no primeiro e segundo ano, alguns vereadores falando, olha, eu estou aqui para aprender, eu estou aqui aprendendo. E aí, é bom dizer que a Câmara Municipal não é escola de política pública. Até porque o vereador, quando ele trabalha na campanha, ele fala que vai fazer, resolver, e faz acontecer. E ainda mais, se torna mais grave quando o candidato diz que vai devolver dinheiro. Olha, eu sou rico, não preciso de salário, subsídio, eu vou doar. Esse foi o caso do vereador Paulo Henrique Andrade. Fez campanhas prometendo diminuir o número de vereadores, diminuir o subsídio, e ele, em reunião que eu estava presente, disse que devolveria o subsídio porque ele é rico, porque ele não precisa, porque ele recebe da empresa, e aí porque ele é renovação, porque ele, enfim. E aí, menos política pública, menos debate de política pública, menos isso. Então, a economia que tanto é propalada nessa casa, e principalmente em época de eleição, mais uma vez voltou à tona. E aí, o que eu propus à mesa diretora da Câmara, que o presidente e a mesa cortasse. Senhor presidente, eu não sei se tenho direito, gostaria de solicitar mais 4 minutos restantes da bancada, se assim o meu presidente de bancada, meu líder, concordar, por favor. Sim, Ribeirão. Ok, libero mais 5 minutos para o Luiz. Só tem mais 4, tá, Nobre? Ok. Muito obrigado, senhor presidente. Então, a tal economia, eu propus ao presidente dessa casa, através da mesa, que cortasse as viagens. As viagens têm uma economia de mais ou menos R$100 mil mês. Ou seja, no final do ano teremos aproximadamente R$1 milhão de economia. O presidente, acho que tem algum microfone aberto. Então, a economia que faz, economizando água, luz, energia, ar-condicionado, enfim. Então, o papel do vereador deveria fiscalizar o prefeito, a administração, muitas vezes não é feito porque faz os conchavos, né? Agora, a pergunta que fica é, quem o vereador Paulo Henrique serve? Quem é o patrão dele que obriga agora ele cumprir o combinado lá na campanha eleitoral? O que o vereador Paulo Henrique fez à sociedade tupaense foi um estelionato eleitoral. Que pena que não dá para processar, ou é muito difícil comprovar um estelionato eleitoral. Por quê? Ele serve a quem? Quem é o patrão do vereador Paulo Henrique? Que se vende numa campanha eleitoral para depois vir usar a Câmara Municipal e fazer política barata. A política de quem não tem competência, a política do aprendiz, a política do amador, e que engana o povo, engana a sociedade. Então,
vereador Paulo Henrique deveria voltar-se para o seu patrão lá, para o seu líder, sei lá quem, e mesmo para a sociedade que depositou o voto no vereador Paulo Henrique, pedir desculpa, que ele não sabia o que era política. Afinal de contas, ele mesmo falou dezenas de vezes na tribuna que é aprendiz, que estava aqui para aprender. Ou seja, ele chamou essa casa de escola de político amador. É lamentável, senhores vereadores, que nós tenhamos esse tipo de vereadores na Câmara que nada produz, que não tem produção, que não resolve e que só vive para atormentar a vida aqui nessa casa. Aliás, ele nem sequer partido tinha até pouco tempo, e aí numa manobra, mendigando apoio aqui e acolá, conseguiu legenda num partido para ser candidato na próxima. Porque nem isso ele tinha condição. Então, dizer que é rico na campanha e que não precisa, e agora vem fazer política, mais uma vez um estelionato político, mais uma vez enganar a sociedade. Essa casa aqui, todos os vereadores sabem quem é quem. Agora, a maçonaria que na legislatura passada veio aqui para pedir a diminuição de vereadores, de novo volta. Será que a maçonaria se prestava a ter ou patrocinar um vereador do quilate, de um Paulo Henrique, estelionato eleitoral? Será que uma instituição centenária, milenar, se prestaria a isso? Agora, o vereador Paulo Henrique precisa vir a público e dizer quem é o seu patrão, a quem ele serve e qual é o esquema que tem montado. Abre o jogo, fala a verdade. Olha, eu tenho um esquema, eu tenho aqui uma meia dúzia de corruptos na cidade, né? Porque para fazer esquema tem que ser corrupto. Se presta a isso e pronto. Vamos falar a verdade, vamos jogar claro, limpo. Vamos falar limpo. Eu não tenho rabo preso. Eu desafio nessa cidade alguém apontar qualquer coisa minha na vida pública. Eu trouxe mais de 2 milhões de reais para a cidade de Tupã. Eu trabalho todos os dias, de segunda a domingo, contribuindo com a nossa gente, com o povo, conversando na rua. Nós não podemos, entre Novos Pares, nos prestar a esse tipo de vereadores que em época de campanha praticam estelionato eleitoral. O senhor Paulo Henrique enganou o povo, os seus eleitores, há 4 anos atrás. E agora, mais uma vez, quer praticar o estelionato eleitoral. Vereador Ribeirão, estou analisando com muito cuidado, porque uma palavra dada eu não volto atrás, a possibilidade de votar 9 vereadores. Parabenizo a coragem e a ousadia de Vossa Excelência, vereador Ribeirão, que sempre se mostrou arrojado. Vossa Excelência, como eu, nunca ficamos em cima do muro e nunca nos escondemos, porque temos coragem de dizer quem são os pilantras dessa cidade. Mais uma vez, nós estamos de um vereadorzinho, aprendiz, como ele mesmo se manifestou diversas vezes, aprendiz de política, e para não dizer covarde, porque o vereador que se presta a esse papel e que se junta às possíveis pessoas com má intenção, com desejo de corrupção, não é menos pior do que esse tipo de gente. Eu agradeço, senhor presidente, a complacência de Vossa Excelência e dizer que eu posso sim votar pelos 9 vereadores na próxima legislatura. Assim teremos super vereadores. Eu não tenho nenhum problema de não estar aqui no ano que vem, não. Até porque eu sempre trabalhei na minha vida inteira. Eu tenho profissão, mesmo não sendo filho de rico. Eu sou trabalhador e não preciso me juntar a nenhum corrupto para poder estar nessa casa. Se assim a população quiser, claro, estarei apresentando o meu nome oportunamente para o ano que vem, se assim a população desejar, estar aqui. Caso contrário, vou seguir minha vida profissional. Muito obrigado, senhor presidente.
Não havendo mais vereadores para fazer uso da palavra, declaro encerrado o expediente, iniciamos a ordem do dia. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos projetos constantes da pauta. Senhor presidente, não há projetos para deliberação na ordem do dia. Não havendo expediente a serem analisados na ordem do dia, declaramos a mesma encerrada e iniciamos a explicação pessoal. Com a palavra, vereador Cabo Pastor Castilho. Vossa Excelência dispõe de até 5 minutos para o uso da palavra. Senhor presidente, a qual eu não me furto em elogiá-lo pelo trabalho, pela dedicação, pela presteza novamente. Eu não me furto em dizer que eu estou acompanhando aí a ética, o respeito para com essa Casa de Leis. Novamente, senhor presidente, parabéns pelo excelente trabalho. Trabalho por excelência que o senhor tem feito junto a essa mesa. Parabenizar a todos os vereadores que vêm trabalhando incansavelmente pela nossa cidade. E venho aqui, senhor presidente, parabenizar também a Polícia Militar e a Polícia Civil, que vem colocando os ladrões aonde eles deveriam e têm que estar, no fechado. Né? No fechado porque estão vindo na bolinha de meia. Né? Porque aqui em Tupã, na área da seccional de Tupã, no comando do Dr. Raul, na área da segunda CIA, a comando do Tenente Butarelli até então, logo mais Capitão Vander, a qual é onde nós desejamos boas-vindas, né? Sempre prestou um trabalho muito importante. Aqui em Tupã, o ladrão, o bandido, ele escolhe como ele quer ser apresentado. Se ele quiser vir apresentado em pé, mãozinha para cima, no passinho do gato angorá, na bolinha de meia, ele vai no clec-clec e vai para o fechado. Agora, se ele fazer graça, já sabe que vai para a vala. Né? Ele vai vir deitado. E aqui a polícia aplica o Êxodo, a palavra de Deus, Êxodo 22:2, né? Que é aquele que deitar, ceifar a vida daquele que minou a casa de alguém, não será culpado no seu sangue. Então nós temos uma DIS, uma DIG, Polícia Civil, Polícia Científica, a Infantaria, a Polícia Militar, o Corpo do Bombeiro, a Polícia Rodoviária, a Polícia Ambiental, os agentes de trânsito. Os senhores estão de parabéns, né? Trabalho muito importante. Aqui eu costumo dizer que na nossa cidade, senhor presidente, na área da segunda CIA PM, na área da seccional, não tem ladrão, não tem bandido aposentado. Aqui, bandido não segue carreira. Aqui não tem vez para o bandido, né? Então, o bandido, ele que escolhe. Se ele quiser ir para o fechado, mãozinha para cima na bolinha de meia. Se quiser descer para a vala, se quiser descer junto com as minhocas, quiser vir deitado, é só tentar a sorte. Então, senhor presidente, policiais preparadíssimos, policiais que manuseiam todos os tipos de armas, policiais inteligentes, policiais que muitas das vezes o bandido acha que tá bangu para ele, né? Ele acha que tá banguzão para ele. Logo, logo a coral, o tático, a força tática, a polícia militar, logo a DIS, a DIG, logo a viatura com 2 polícias manda para o fechado, né? Então, toda semana é 2, 3, 4, 5, às vezes 8, às vezes 10 bandido para o fechado. Aí,
Alguns aí desceram a sepultura, desceram para a vala, estão lá perto da minhoca porque escolheram. Eles escolhem do jeito que eles querem. Porque vagabundo não derrama uma gota de suor na terra. Aliás, se perguntar para qualquer bandido, senhor presidente, que cor que é a carteira de trabalho, ele não sabe. Nunca derramou uma gotinha de suor na terra. Então, e outra coisa, hein? Vagabundo que está vendo aí, que está nos assistindo. Vagabundo tem que andar a pé. Vagabundo não tem que andar de moto ou de veículo 4 rodas, não. Vagabundo é na sola. Vagabundo é na caminhada. Então, senhores policiais civis e policiais militares, a qual é onde eu honro essa farda aqui, ó, por longos 29 anos, senhores estão de parabéns, agentes de trânsito, corpo de bombeiro, polícia rodoviária, polícia ambiental, polícia científica, todas as polícias, os senhores estão de parabéns. É somente isso, senhor presidente, e volta a palavra.